Seja bem-vindo ao Jornada Cast, o seu podcast de tecnologia preferido. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. O meu nome é Michael Gerardi, sou o host do Jornada Cast e hoje a gente está aqui com um cara incrível, o Felipe Nunes. Ele que mora em Portugal e trabalha para o Reino Unido, na empresa chamada Mindera. Ele é engenheiro de software nessa empresa. Ele é especialista em desenvolvimento em dispositivos móveis no Senac. Ele começou com back-end e foi migrando para mobile. O cara tem mais de 10 certificações, entre elas Android, Scrum, quase todas elas da Google Cloud. E tem certificações Microsoft também. Ele tem mais de 100 cursos em diversas áreas, incluindo a área de programação. Ele participou de mais de 10 projetos de tecnologia. Ele trabalhou, deixa eu dar uma respirada aqui, que é muita coisa. Ele trabalhou em muitos projetos diferentes para mais de 10 clientes. Ele trabalha na área nada mais e nada menos do que 18 anos na área de tecnologia extraoficialmente, desde os 13 anos dele. Porém, oficialmente, ele trabalha há 13 anos. Seja bem-vindo, Felipe. Tudo certo? Tudo certo. Obrigado pela apresentação, hein? Tamo junto, imagina. E, cara, é uma honra tê-lo aqui no Jornada Cast. Gostaria de, primeiramente, agradecer por aceitar esse convite, aceitar esse desafio de estar aqui comigo, né? É bastante desafiador. Você tá expondo a sua história, né? E, acima de tudo, obrigado por estar aqui comigo, beleza? Então, Eu que agradeço. bom, para a gente começar aqui então nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar, Felipe, como que tudo começou, né? Você, desde os 13 anos, então, na área de tecnologia, que gosta dessa área. Então, eu gostaria de perguntar para você como que a sua paixão por tecnologia começou definitivamente, Felipe? Bom, o que acontece? Eu tinha 13 anos e eu normalmente passava as férias na casa de parentes, eu acho como todo mundo faz, assim, quando é criança. E, por acaso, o meu padrinho, ele trabalhava com TI, na época já. E ele estava num projeto, na época era um projetinho de um site de, acho que Laguna, se eu não me engano, era alguma coisa assim, era HTML, CSS na época. E ele percebeu que eu comecei a olhar ele programar, que eu tipo, mostrei um interesse, assim, e ele começou a me ensinar. Ele começou a me ensinar HTML, CSS, o básico, vamos dizer isso. E acabou minhas férias, ele me ensinou um pouco, voltei para casa e comecei, eu acho que é algo que eu gosto, assim, eu vou começar a estudar isso. E aí eu comecei a estudar HTML, CSS mais a fundo, e eu descobri o Java, e foi onde eu me encontrei, assim, inicialmente eu me encontrei como desenvolvedor Java, e fui fazendo projetos, tipo, não existia, bom, se existia, não, eu acho que eu não me lembro, pelo menos, versionamento de código, versionamento era Tortoise, era algo mais Rudimentar, né? rudimentarzinho, assim, então não tinha nem GitHub, GitLab, ou o que fosse para te botar os teus códigos lá, era a pastinha no computador e fui botando, criando meio que um portfólio, mas mais para estudo mesmo. E comecei a oferecer alguns projetinhos para onde eu morava, de tudo. E eu venho de um lugar que, vamos supor, você pode dizer que tipo, é uma fragilidade social onde a gente morava e tudo, era um bairro mais popular, né? E Você veio de eu onde, Felipe? encontrei, assim, eu nasci em Criciúma, Santa Catarina, mas eu morei minha vida toda em Porto Alegre, desde pequeno, assim. Então, a gente morava num bairro chamado Jardim Leopoldina, ali em Porto Alegre, é um bairro um pouco de pessoas mais humildes. E eu percebi que na programação ali, eu acho que eu vou conseguir encontrar um norte para mim e talvez até mudar de vida, assim. Nunca não existia esse hype que é hoje, tipo, a programação é a solução, pessoas ricas e maravilhosas, e que também não é verdade, né? Mas
E foi uma coisa que, por acaso, eu brinco até hoje, tipo, é uma coisa que eu gosto muito e que ajuda financeiramente também, né? E fez eu conseguir mudar um pouco tanto da minha vida como da minha família ali na área de programação. Mas basicamente foi isso. E eu fui fazendo alguns projetinhos por mim, e oferecendo para as pessoas. E então, ali em Mas deixa eu 2011, te perguntar um pouquinho antes, que a galera geralmente começa já falando sobre projeto e tudo. Mas ah, e na tua infância, assim, você se dava bem em lógica, matemática, como é que era essa parada? Ou você se dava bem mais nas outras matérias, né? Porque a galera acha que às vezes é natural, às vezes então como é que foi isso? Como é que você era assim na sua infância? O que você gostava de fazer e tal? cara, lógica e matemática sempre foi muito fácil para mim, assim, vou dizer bem sincero. Eu sempre gostei muito. Mas eu brinco que, cara, eu sou a única pessoa que eu conheço que quase rodou no Fundamental em Artes. Para te ver, A minha irmã também tem essa pegada aí. Artes e educação física. e eu acabei. Mas no final, eu sempre gostei muito de matemática ali. E isso também facilitou para mim. Eu acho que essa questão de lógica é uma coisa que hoje eu tenho muito, muito forte, também das minhas experiências, né? Uhum. E em 2011 eu comecei o curso técnico, né? E ali na QI. E depois de um tempo eu tive já minha primeira oportunidade trabalhando com. Aí oficialmente já, né? Então eu tinha ali 16 anos, trabalhando com. A partir Atualmente de tu tá com quanto? 29? 31. 31? É, 31. 31, isso. Show. E eu tive essa primeira oportunidade na parte mais de. Não é nem suporte, é mais de infraestrutura. Então, eu comecei a trabalhar na parte de infraestrutura, Active Directory, Windows Server, algumas questões mais de segurança. E logo depois Formatava disso, o computador, arrumava impressora, trocava a lâmpada do é isso escritório. aí. Era isso aí. Era bem nessa daí. Acho que a maioria da galera começa assim, né? Não tem jeito, né, cara? A gente passa por isso aí e não tem jeito, né, cara? Eu acho que faz parte. E aí, o que que você fazia lá? Não, cara, fazer de tudo um pouco, é bem isso daí mesmo. Tanto a parte de infraestrutura, como eu trabalho numa universidade em Porto Alegre. Uhum. Então, era tanto a parte de infraestrutura, como, cara, passar no final das aulas, desligando luz e fechando cortina, assim. Recolhendo material, cara, era de tudo um pouco, assim. Uhum. Até, tomara, agora eles vão saber, até criando servidor de CS o pessoal jogava, eu criava. Aí, ó, tinha que ser, né? Fazendo rede pra botar música pra galera baixar. Era isso aí, tipo, pegando MacAdress, criando criptografia da. Cara, fazia de tudo um pouco ali. E fazia uns softwarezinhos também, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu sempre gostei, então criava meus softwares. E logo depois eu tive a oportunidade de Legal, o que, trabalhar. que você criava lá? Cara, era softwares bem simplesões, assim, tipo, para cuidar, uns CRUDs para gerenciar os MacAdress. O que uma planilha faria, eu tava fazendo ali para dizer, eu fiz esse cara Que aqui, algo massa pra desse tipo. aprender, né? Isso, sempre fui treinando alguma coisa, esses pequenos projetinhos, né? Que massa. Tudo local na época ainda, depois que eu fui começar, tem banco de dados, vamos começar a usar alguma coisa mais oficial, né? Algo mais empresarial. Uhum. E depois disso eu tive a oportunidade numa empresa um pouco peculiar. Ele era uma indústria estilo Avon, só que em vez de vender perfumes, eles vendiam artigos para casa e sex shop. Ah, que massa. Essa foi a minha primeira experiência como programador mesmo, Hein, eu vou assim. te Nossa, dizer, dava prazer esse trabalho, né? Literalmente. era engraçado, era bem engraçado lá. E foi uma linguagem muito antiga, assim, o nome é Mumps, algo. Mumps. Nossa, é muito antiga. Já era antiga quando eu comecei, em 2012, 2013 ali. Então, era estilo o DOS mesmo. Tu programava numa tela preta com letra verde e fazia programação para impressora matricial, assim, era algo muito antigo mesmo. Nossa. E, e é uma coisa engraçada, porque foram coisas desse início da minha carreira
tanto a parte de infraestrutura como essa experiência em MAMPs ali, que me ajudam até hoje, porque infraestrutura eu tive que aprender, eu uso hoje na parte de cloud, por mais que tenha mudado, e por ser uma tecnologia muito antiga, não tem essas funções que tem hoje, né? Por exemplo, para te filtrar coisas, esses encapsulamentos que as tecnologias atuais têm, né? Cara, para mim saber se o número era ímpar ou par, eu tinha que escrever, tipo, 10 linhas de código com uma lógica totalmente diferente, não existia resto naquela linguagem, entendeu? Aham. Hoje. Nossa. Então, me ajudou muito, porque melhorou muito a minha lógica. Às vezes uma lógica meio doida, meu chefe dizia que tinha uma lógica meio doida, que ele olhava o meu código, não existia code review na época, assim, pelo menos Uhum. não naquela empresa, mas ele revisava o que eu fazia, não era uma pipeline com code review. No entanto, ele dizia para mim, eu sempre quando eu olho teu código, Felipe, eu olho se não vai funcionar. Aí eu olho a segunda vez, meio estranho, e na terceira, tá, eu entendi, vai funcionar. A Então, lógica tipo, era disruptiva no projeto. era algo muito diferente, assim, eu posso dizer. Não tinha essa questão de conhecimento. Como eu vim de um aprendizado muito autodidata, né? Então, procurei internet, procurei alguns livros, procurei alguns lugares. Essas questões de padrões, padrões estruturais, padrões de tipo, observabilidade, singletons, cara. Uma que aquela linguagem nem existia isso. E eu não sabia nada de padrões ou qualidades de código, SOLID, conceitos do acrônico SOLID. Isso aí eu fui aprender uns 5 anos depois. Na Então eu prática. fazia um software que fazia, assim, que funcionava, né? Camadas Mas, nem. Camada não, clicou no botão e faz isso e deu. não, o brinco que naquela época não existia o nome, né? Mas era as classes Deus, que tem hoje em dia, tipo, 3 milhões de código. Era um desastre. Cara, eu lembro uma vez que eu fui dar. Lógico, eu trabalhei em várias empresas também, uma delas que tinha um sistema legado. Tinha 25 mil linhas de código Java. Java, tá? Que dá pra fazer várias coisas orientadas a objetos. Sim. E essa era Cara, aquilo ali era muito bizarro. E tinha coisa muito repetida ali, sabe? Então, realmente, cara, um padrão de projeto bem implementado faz a diferença no dia a dia do programador. Né? Mas também, como eu falei, cara, era júnior, tava Tava iniciando. iniciando, né? Isso aí, todo mundo. Tipo assim, ó, Deus de 15 anos atrás até hoje, eu vou pegar o meu código que eu fiz há um mês atrás, mas isso aqui dá para melhorar. E isso é normal, isso vai ser sempre assim. Com certeza. Vai sempre melhorando e aprendendo tanto com outras pessoas, né, se a equipe for grande, ou aprendendo, vendo em alguns lugares, estudando. Então isso é normal. O aprendizado E, vai evoluindo, né? com certeza. E depois disso, eu acabei passando na universidade em Santa Catarina, e foi um momento que eu voltei para Santa Catarina. Eu fazia sistemas de informação lá, e tive a oportunidade de uma empresa chamada Beta Uhum. Sistemas, em Santa Catarina. Acho que eu já ouvi falar dela. Na época, ela era uma concorrente da Softplan de Florianópolis, só que hoje a Softplan é muito maior já. Uhum. E comecei a trabalhar com back-end Java com eles. Aí já foi minha primeira experiência Java. Foi muito bom e foi desafiador, assim, uma coisa que eu brinco quando me perguntam, filho, como é que tu aprendeu certas lógicas, como é que tu aprendeu certas coisas? Cara, eu me ferrei bastante. Muitas vezes eu me ferrei bastante. Exemplo perfeito é essa empresa, assim, eu entrei umas 2 semanas depois, o analista que, tipo, trabalhava 15 anos na empresa, tipo, saiu, assim. Caraca. E aí eles chegaram assim, ó, Felipe, foi um dos melhores na entrevista e tudo, nas provas que tinha que fazer, tu quer assumir como analista? Eu posso assumir, mas, cara, isso aí, olha, pode dobrar as estimativas que tinha aí, tranquilo. E, assim, eu passava horas lá, trabalhando, e eles tinham uma Nossa. Que biblioteca, e eu fui. massa, velho. Tipo assim, você já pegou um desafio de cara ali na beta, então. De cara, Sim, saiu o coordenador ali da empresa, você já pegou de cara um grande desafio pra poder eh, te desafiar, né? isso. Daí, cara, aprendi muita coisa, fiz muita coisa errada também, mas aprendi muita coisa ali.
Mas você trabalhava E muito, então. nós trabalhava. O que que acontecia? A Beta tinha até uma biblioteca própria dela e uma área meio que de estudos. Velho, eu passava 80% do meu tempo tipo, ali, 20% codando, resolvendo algum problema, e 20% do meu tempo tipo, nessa biblioteca, pesquisando ou conversando com outras equipes e procurando as coisas para tentar resolver ou entender, porque eram projetos muito grandes, projetos complexos, e eles tinham uma peculiaridade, não sei se ainda tem a beta, né, faz tanto tempo que eu não trabalho lá, que eles tinham o próprio framework deles. Tipo, eles tinham um Prime Faces, eu trabalhava com JCP e JCF nessa Nossa, época. eu trabalhei com isso também em 2012, 13. Caraca. E aí eles tinham meio que Era um. tecnologia de ponta, né? Isso, na época era tecnologia de ponta. E aí o. Só que eles tinham um framework de componentes deles que por base usava o Prime Faces, assim. Uhum. Então, muitas das coisas, tipo, cara, não tinha documentação, era eles, tipo, não dava para botar no Google, um Stack Overflow, qualquer coisa, tipo, era coisa Era deles. a framework deles. E aí ia lá procurar e pesquisar. E no final, depois de uns 6 meses do lançamento, deu tudo certo. Na época nem existia. Eu acho que eu estava começando, agora já existia, porque a Toyota usa isso há anos, né? Mas não se usava metodologias ágeis, Scrum, era, cara, codava Waterfall, né? Pegava aquele projetão, o início do projeto é esse, daqui 6 meses tu me entrega. Uhum. Né? O Waterfallzão, antigão. E foi isso. Desafio. No final deu certo. As primeiras entregas foram tudo atrasado, mas no Como final sempre, né? funcionou. A cascata é assim mesmo, né? E até porque eu tive que assumir uma Um BO. posição que não estava. E eu falo até hoje, eu saí da empresa e ainda não estava no na minha alçada aquela posição, assim, né? Mas foi bem legal, foi bem Você legal. aprendeu um monte. Nossa, aprendi muito. Mas assim, aprendi muito vendo algumas coisas e, tipo, que é uma coisa engraçada, que é o que eu vou falar agora. Quando eu saí dali, eu fui para a empresa, que é um dos meus primeiros marcos na minha área profissional, que é, eu conheci um arquiteto, né, que Uhum. até esse momento, eu pesquisava como resolver o problema, resolvi o problema. Só que quando eu cheguei a trabalhar com esse arquiteto, o André Valadas, hoje ele trabalha nos Estados Unidos, se eu não me engano, André ele chegava Valadas. eu entregava meu código para ele e ele chegou para mim e falava, é o projeto do Tribunal de Justiça. A gente estava fazendo um processo eletrônico do Tribunal de Justiça. Ele Uhum. chegava assim, Felipe, por que tu fez isso? Eu fiz isso porque isso resolve o problema X. Tá, mas isso daqui, o que que isso aqui faz? Eu não sei, isso aqui resolve meu problema. Não, mas eu quero que tu saiba o que que tu tá fazendo e se isso aqui faz X, Y, Z e isso aqui faz Y, X, Z, será que esse aqui não é melhor que esse? Aí eu comecei a pensar um pouco mais tá, mas o que que eu tô realmente codando, o que que realmente eu tô fazendo, como é que funciona no pitch o que eu tô fazendo, do que realmente só cuspir código, assim, Uhum. né? Então foi um primeiro marco da minha carreira que eu uso até hoje. Primeira coisa que ele me ensinou: escreve tudo no papel antes do que tu vai fazer, para depois sair codando. E a segunda é, se tu não entende alguma coisa, não é errado tu, tipo, pegar hoje no GitHub, no Stack Overflow, ou até mesmo o ChatGPT da vida, um código que tenha algo que resolva o teu problema. Mas não tenta não só copiar e colar aquilo ali, tipo, tenta entender tipo, qual é o porquê que agora funciona e antes não funcionava, sabe? Então foi um marco muito grande para mim e foi onde eu comecei a mudar a minha forma de pensar, né? A parte de engenharia de software já nessa área. E Uhum. já comecei com Scrum também nessa empresa. Isso é muito interessante que você falou, né, cara? Porque, que nem eu sempre falo para os meus mentorandos, não é só pegar e olhar o primeiro link do Stack Overflow, copiar e colar, e aquilo ali resolve o seu problema. Você tem que ter um negócio chamado até pensamento criativo. Cara, para programar, quem fala que não tem que ter criatividade tá mentindo. Porque, cara, você tem que pegar uma coisa do Stack Overflow, juntar com uma coisa da documentação, que outra coisa com o chat GPT. Então, você junta tudo e aí faz a tua solução. E outra, tua solução, você tem que saber o porquê que tá fazendo aquela solução. Não é simplesmente copiar e colar o código da internet.
Se você for um copiador e colador de código na internet, que muito programador cara, beleza, você consegue resolver o problema? Consegue. Mas eu tenho certeza que vai ter uma pessoa que vai fazer um código melhor que o seu e mais performático que o seu. Então, é obrigatório e é importante ter esse. Não é obrigatório, né? Mas é importante ter esse soft skill aí que eu sempre falo, de pensamento criativo, né? Você criar a solução com várias outras soluções, né? Do que existem nos sites de pesquisa, né? Esse que a gente citou, Stack Overflow, ChatGPT e afins. Sim, é isso aí. Até dando um gancho, eu faço algo parecido com os mentorandos que eu tive na minha carreira. Muita gente fala que programação é lógica pura. Cara, é abstração. Muita. Lógica existe, mas é muita abstração. A gente brincava Eu teve um professor meu que eu me lembro até hoje, que ele brincava na faculdade, e eu me lembro que a nossa sala era junto com a sala de administração. E as pessoas de administração passavam olhando pra gente meio estranho, porque a gente fazia uma brincadeira que é assim, o que é uma pessoa? Todo mundo sabe o que é uma pessoa. Não, mas o que é uma pessoa para vocês? Tipo, pessoa, um conceito abstrato de pessoa, pra gente na programação, pode, tipo, pra quem tá programando, o que é uma pessoa? Ah, a pessoa tem CPF, tem um número de identificação, tem idade. Tipo, isso é o que a gente pensa, né? É um pensamento, tipo, diferente da abstração. Tipo, tem que botar lógica do que é algo que é abstrato, né? Uhum. Total. Então, E é se for engraçado. ver, se for filosofar do que é pessoa, cara, a gente vai ficar aqui até amanhã falando, né? Porque pessoa Né? tem as suas características intrínsecas, as características físicas, seus DNA, então, cara, é muito. E isso tudo, que nem você falou, tem que tirar do abstrato e colocar isso no sistema computacional. E as variáveis que você vai usar determina para que você vai usar. Por isso que um bom trabalho de análise é fundamental, né? Não é só você sair fazendo, você tem que saber o porquê que você tá fazendo aquilo, né? E outro soft skill aí, ó, é pensamento crítico, né, cara? Você tem que saber o porquê que você tá fazendo aquilo, não é só sair cuspindo código, né? Né? Com certeza. É muito engraçado isso. É muito engraçado isso. E, bom, aí eu tive esse primeiro marco para ir na profissão, continuei trabalhando como desenvolvedor Java, tive a oportunidade de ir para trabalhar dentro da IBM, para o Banco Sicredi, Show. e Já trabalhei foi lá aí, também. olha aí, Legal e demais. aí era uma época, tipo, eu peguei um projeto de fazer sementes, que eles chamavam, né, que era gerar tokens para transações bancárias. Então, nesse projeto, cara, a gente tava começando essa migração de SOA para microserviços, então eu fiz todo esse projeto em SOA, e quando eu comecei, eu já tinha terminado minha parte de projeto ali, tinha o pessoal de mobile, que estava meio atrasado, estava tendo uns problemas, e eu, vou começar a ajudar esse pessoal aí. Eu comecei a ajudar o pessoal em Android, com Java, e iOS eu comecei a aprender Objective-C. Ó, que Então, massa, quando velho. Aí, ó, outro soft skill, proatividade, cara. Isso aí que você fez velho, é o core de um programador motherfucker, velho. Tem que ter proatividade, tem que ter. E a partir disso eu comecei a gostar. Nossa, Android, que legal, gostei de Android. A facilidade de aprendizado para mim foi muito fácil, né? Porque, querendo ou não, eu trabalhava com Java, na época o Android, a linguagem base era Java, então foi fácil para mim ali. E depois disso, surgiu uma outra oportunidade para trabalhar com uma consultoria da SAP, e diretamente com mobile. Daí acho que eu vou migrar de carreira. E isso já fazia uns 6 anos que eu trabalhava com Java já. E Uhum. aí vou migrar de carreira. Eu migro ou não migro? Quer saber, eu vou migrar. E acabei indo para mobile e tive essa oportunidade nessa consultoria. Cara, trabalhei em tanto projeto pelo Brasil, viajei o Brasil em muito lugar já, só por ela ali, tipo, projetos da Que Dudalina, massa, cara. Forte em beta. Dudalina era de Blumenau, você passou por lá? Passei por outros lugares, vários lugares ali. Era, para quem não conhece a SAP, normalmente são empresas tipo de grande porte e forças de venda, né? Eles chamam de Salesforce, né? Até hoje tem um software chamado Salesforce diretamente para isso, né? Que é para grandes indústrias, né? Então eu comecei a criar aplicativos na parte de para utilizar tecnologias
da SAP. Uhum. Cara, foi muito legal, tive que aprender. Eu tive projetos que deu tudo certo, teve projetos que em plena reunião, assim, no meio da reunião, o diretor apresentando, o pessoal pedindo coisa, mas tem que mudar isso, e eu codando do outro lado ali, acabava a reunião, ok, só, 90% tá pronto, pega aí, vê se é isso aí. Então, tipo, codando on demand ali, que Caraca, eu velho. gurizava, foi bem legal. Tive um contato... Nossa, mas como é que era isso aí, esse rolê aí? Caraca, velho. Você codava, tipo, o cara fala na reunião ali, você ia fazendo na hora? Isso, isso. Caraca, velho, isso aí é hard mesmo, hein? E Meu aí, Deus. E era Android que você codava? isso era Android. Eu cuidava. Aí, a maioria dos projetos era exclusivamente Android, mas eu ajudava no iOS também. Mas, Hum, cara, 80% era Android, assim. 80% Android. E, e depois disso, foi louco que eu aprendi. Eu comecei a aprender a importância de soft skills. Tipo, eu sempre tive um pouco de soft skills ali, pelo meu jeito de ser, mas eu comecei a aprender um pouco mais de soft skills nessa empresa de formas erradas que eu via outras pessoas se comportando, sabe? Uhum. Acabou que essa consultoria depois fechou e eu saí, e onde eu acabei pegando projetos das operadoras do Brasil, né? Oi, TIM, Claro e Vivo. Desculpa. Uhum. E eu brinco, é algo legal que eu uso de quebra-gelo nas minhas palestras hoje, que eu sou odiado por tabela por metade do Brasil, se não for o Brasil inteiro, porque eu sou um dos responsáveis pelos aqueles aplicativos que tu não consegue desinstalar dos celulares quando tu compra da operadora, né? Tipo, claro, Live, desconto, não lembro o nome dos aplicativos mais. Então, tu realmente não consegue, a gente programou aquilo ali no core, no kernel do Android, então vai ser difícil. Só reinstalando no Android mesmo. Então, a Ai, gente ai, tá ó, vendo. galera aí, ó. Já temos um responsável pela. Sacanagem, tô brincando. Mas tem vários, por exemplo, Xiaomi também tem vários, né? Você compra o celular e tem os aplicativos ali que você não consegue desinstalar. Acho que a maioria dos fornecedores, operadoras fazem isso, né? Fazem isso para Uhum, que o seu produto esteja ali exposto, né? O seu aplicativo, a sua solução. Então, faz parte, né, do jogo. E, sim. cara, isso aí deve ser muito louco fazer isso lá no kernel do sistema operacional. Massa. Essa aí foi legal, algumas coisas que eu fiz aí. Então você viajou o Brasil inteiro, então, nessa empresa? A empresa antes, a consultoria. Depois Consultoria. eu acabei saindo dessa consultoria e fui para essa E tudo trabalhar mobile, para tudo mobile. Android e tudo iOS. mobile. Tudo mobile. E aí depois eu fui para a Ilegra, e aí peguei alguns projetos na Ilegra, Target Trust, tudo mobile também. Só um dos projetos que foi a migração do Agipag para a Agibank, né? Eu tive a responsabilidade de... Comecei o projeto Que mobile massa, do cara. zero ali. A gente foi para São Paulo pegar os códigos com a antiga prestadora de serviços, analisar o código e ver como é que funcionava. Aí era híbrido já, eles usavam um Ionic, Hum. Fiz aí eu muito esse analisei a parte de C50. Ionic, e aí eu fiz análise de Ionic do projeto, e, cara, já estava tipo 90% pronto, a primeira entrega, eles falou, ó, cara, a gente posso pegar para vocês aí, fico um mês trabalhando nesse cara aqui, termino, entrego, só que o próximo projeto é do zero. Daí Uhum. eles aceitaram e tudo. Tipo, Aí a gente você começou a fazer. descontinuou o Ionic e, cara, tá certo. Não era só, nem só pra vocês a Ionic, cara, porque tava muito ruim mesmo aquele código. Muito ruim o Pra ter código. noção, assim, ó, a pessoa que me passou o código, ele chegou assim pra mim, o gerente, eu assim, ó, cara, o de Android até dá pra usar, o de iOS não dá. A pessoa chegou falando isso, o dono do rolê chegou falando isso. Imagina a situação que tava o negócio, né, cara? Não, Meu foi Deus, intenso foi, demais. foi desesperador. E aí, o que vocês usaram para poder reescrever o aplicativo? Não, aí a gente foi pro nativo, né? Uhum. Cara, aí teve uns dois marcos na minha vida, assim, o segundo marco, né, como é que foi um bom e um ruim, vamos dizer assim. Na verdade, foram os dois bons, mas vai Aprendizado, ver aprendizado. isso. Um foi, cara, eu tive o melhor líder, assim, da minha vida, acho que da minha carreira até o momento,
que foi o Henrique, ali na Inlegra. Hoje ele trabalha no iFood. Ele mora aqui em Portugal, por acaso. Às vezes eu encontro ele viajando Massa. pela rua, assim. Mas ele trabalha no iFood daqui. Que massa. Cara, aprendi muita coisa boa, assim, tanto de técnica, de hard skill, e como soft skills. Nossa, né? Sou muita coisa mesmo. E muito que eu tenho hoje de liderança, assim, muito tipo, do que ele me ensinou e do que me startou a estudar para melhorar, sabe? Incrível. Então, eu agradeço muito ele também. E também, uma outra parte não muito boa, as empresas mudam, pessoal, não estou falando, não estou dizendo que isso que aqui, essa empresa é assim hoje, mas, cara, essa migração foi basicamente 6 meses para te criar um banco, basicamente, foi uma equipe gigante, e uma coisa que eu brinco, a pior coisa de banco é tu explicar que, cara, tu não consegue paralelizar muitas coisas na programação. Então não adianta a grana que tu coloque, não vai adiantar. E também muita era culpa da gestão, a gestão que a gente tinha naquela época. Pra te ter noção, a gente não podia sair para tomar café junto, porque ele tirava foto da mesa, tipo, ó, não tem desenvolvedor aqui, entendeu? Ele Mas isso mandava na para própria empresa, assim, na na própria. própria, na própria que a Ah, gente você estava deve ter apresentando. trabalhado com um camarada meu, não sei se ele tava lá nessa época, mas o Glauber teve até inclusive um Sim, podcast. trabalhei com o Robert. Ah, não, nem ferrando, cara, que mundo pequeno. O Glauber tem um podcast com ele aqui também no Jornada Cast. E ele trabalhou na Agibank também, nessa startup. E era Uhum. bem intenso, né? Realmente, o ambiente de trabalho era assim. Realmente, ele falou que ele sofreu bastante. Mas enfim, né? Cara, só comentando um pouco então. Você conheceu então o Sim, Glauber, cara? Que massa. Gente boa demais. tanto que hoje eu conheço pessoas que trabalham lá e dizem que, tipo, cara, melhorou muito e tudo, né? Mas essa migração foi intensa ali, foi bem complicado. E o que eu brinco, tipo, meu segundo aprendizado, né, aqui nesse mesmo lugar, foi, cara, a gente tava numa reunião e simplesmente chegaram assim pra gente, ó, Felipe, a gente precisa que a equipe venha de tal hora. E eu falei, ó, não dá, tem equipe que tem um pessoal aqui que vem de Cambará do Sul, tem pessoal que vem de tal lugar, eu mesmo, eu rodei na faculdade, em cadeiras da faculdade, naquele semestre, porque eu já tinha estourado falta, rodei por falta, cara. Uhum. Tipo, um negócio bizarro, assim, Caraca, velho. Por conta do trampo. e por causa do trampo. E assim, foi bem complicado. E quando eu falei pra ela, não tem, eu falei, eu não podia faltar mais, eu não posso mais ficar até mais tarde aqui. Eu posso chegar mais cedo, no final de semana e tal. Eles assim, cara, se vocês não quiserem vir, tem quem queira. Eu, beleza, se vocês tem quem queira, valeu, falou, peguei meu crachá, larguei e fui embora. Demissão, pedi demissão, cara, foi louco. Tipo, nossa, já tinha ouvido muita coisa. E quase toda a equipe que tava no início fizeram a primeira entrega e trocaram, sabe? E aí, Uhum. tipo, aí saí, foi uma coisa boa, porque eu viajei pra Fortaleza e conheci minha esposa. Sou casado até hoje. Uau, aí ó, a males que vem, parabéns. Você foi pra Fortaleza morar lá, não? Não, fui só viajar pra lá. Ah, que Viajei pra massa, lá, cara. como sou uma pessoa da TI, conheci minha esposa na internet, só que a gente conversava à distância. E você quer saber? Vou fazer 8 anos que eu não tirava férias, eu só vou pegar umas férias e vou pra aí. E eu fui lá e estamos casados até hoje, Que massa, cara. Parabéns. Qual que é o nome dela? né? Tanto que quando eu tava Qual lá, que é o nome da sua esposa, Felipe? Catiana, Catiano, um abraço pra você aí, ó. Um homem guerreiro do seu lado. Tamo junto. né? Bah, ela que é guerreira, na verdade. E eu brinco com ela até hoje, porque ela trabalhava na Três Corações com café. Por isso que eu casei com ela, né? Eu amo café, Café e programador. Então, programador, né, cara? Aí, ó. a gente brinca até hoje, assim. Mas quando eu tava lá, a empresa que te pediu você me ligou e disse, ó, Felipe, a gente precisa de ti, como é que faz? Não, posso até te ajudar, mas eu vou trabalhar daqui. Eu fiquei trabalhando de lá, fiz um acordo com eles, tipo, em vez de eu pedir demissão, eles tiveram que me demitir, pagaram mais uns bônus. Tipo, Isso dá lá deu, daquela empresa lá da. isso. No final deu tudo certo, sabe? Uhum. Mas foi mentalmente, cara, não existia muito Desgastante demais. esse termo burnout, né? Na época, mas era algo que eu tenho certeza que muita gente da equipa ali sofreu, sabe? Com certeza. Foi, foi tenso. Tem um filme, cara, inclusive, ressaltando essa tua história, tem um filme do Steve Jobs, não sei se você já assistiu,
do Steve Jobs ou do Piratas do Vale do Silício. Também retrata muito essa parada de burnout. O próprio Elon Musk, né, galera, cara, que trabalha em startup, o ritmo é esse, velho. E é doideira. É embaçado que a galera tem que trabalhar aí 16 horas por dia. Cara, é se entregar mesmo e não tem. Você trabalhou literalmente no fogo ali, né, na startup. Cara, Então, teve um projeto, não foi nesse, foi um outro projeto que foi muito engraçado. Tipo, eu era desenvolvedor front e mobile, aí como eu trabalhava com back, o back estava atrasado, eu vim ajudar o pessoal do back também. Eu estava morando em Floripa aí já, que era, eu acho que já foi a próxima empresa que eu fui trabalhar. você Eu morou fui aqui também, que legal. morei aí em inglês. Aí eu estava Show. morando aí e estava trabalhando para a Engie, que é a empresa de energia solar, e pro grupo da Quanta, que é daí de Floripa, Quanta Uhum. Previdência. E aí tava com o back-end atrasado e o back-end já era em Porto Alegre. Eu, cara, tava para aí. Eles simplesmente me ligaram, tipo, quarta de manhã, Felipe, tem que vir para cá. Eu cheguei, peguei o quarto de noite o avião, cheguei quinta-feira de manhã na empresa e eu saí da empresa sábado de manhã para pegar o avião para voltar. Eu literalmente Caramba. passei 72 horas dentro do avião. Nossa. Dentro do avião, dentro de uma sala, num war room, tipo, codando que nem um louco, assim. Caraca, velho. Tipo, tem esses aprendizados que a Foi gente tem, né? intenso. Foi bastante. Essa empresa também foi engraçada porque eu entrevistei um professor meu da faculdade, não passou. Foi tenso, foi triste. Eu fiquei com medo dele me rodar, mas tudo bem. Não me rodou, graças a Deus. Obrigado. Ele não passou na entrevista? Não, não passou. Faz parte. Não, acontece. A parte acadêmica, eu vejo isso hoje, eu estou me preparando para começar o meu mestrado e doutorado aqui. Então, cara, a parte acadêmica é um pouco diferente No da parte mercado, do total. mercado industrial, né? Então, Inclusive, acaba que. diploma não é sinônimo do que o cara vai ter resultado ou não. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sempre Né? E falo assim, isso. Até, inclusive, essa semana aí eu vou lançar, essas 2 semanas aí, vai ser de conteúdo intenso sobre isso aí, e desmistificando todo esse rolê de, eu preciso ter diploma para ser um bom programador, uma boa programadora, eu preciso ter uma faculdade? Será mesmo que você precisa ter? As empresas hoje prezam muito pelo resultado. Lógico que não vamos desmerecer a graduação também, né? Mas as empresas querem saber do teu resultado e não do teu diploma. Elas querem saber o que você manja e qual que é a tua experiência. É muito mais válido ter a tua experiência, o teu currículo, as empresas que você trabalhou bem no seu currículo. Lógico, se você quer o mercado, lógico, né? A gente está falando da área hum, de uma área comercial, área de software comercial, né? Mas é isso que eu sempre falo, cara. Depende da área que você quer. No caso, se você quer grana, velho, não importa muito o currículo, não. Você tem que botar a mão na massa, botar a mão no código e sair desenvolvendo coisa. Não é a experiência. Então eu sempre falo isso pra galera que tá começando. E outra, não vai investir em faculdade sem antes saber o que você quer, né? Primeiro vai lá ver o que você quer primeiro. E depois você vai estudar aquilo, pagar pra estudar aquilo. Tem muito curso bom e de graça na internet. Eu mesmo lá na minha rede social já cansei já de divulgar canal de gente que tá ensinando de graça na internet. Então não gasta dinheiro agora. Vai estudar de graça primeiro para ver se você gosta disso, né? Principalmente, essa dica é principalmente para quem quer migrar de carreira, né? e outra coisa, eu até brinco com o pessoal, por causa na faculdade, brinco com as pessoas que eu já mentorei também. Quer ir na faculdade, começa a fazer amizade depois do quarto semestre. Quem passa do quarto semestre é quem fica. Porque Totalmente. aí tu vai se formar ali com o pessoal, com uns 3, 4 pessoas que tá contigo ali, e passou estrutura de dados, passou cálculo, passou álgebra, passou as cadeiras mais que o pessoal vai desistindo dos sistemas operacionais. Muito Sim, engraçado. totalmente. Mas a parte acadêmica, até botando esse ponto. O engraçado é que até esse momento que a gente estava conversando, eu não tinha me formado ainda. Tipo, eu tranquei faculdade, volto à faculdade, tranquei faculdade. Muitas coisas eu pensava assim, essa época tipo, eu entrevistei o professor, por que eu vou estar na faculdade se a pessoa que eu entrevistei, a pessoa que me ensina não sabe, eu sei mais que ela. E só que Não é sobre saber, né, cara? são momentos diferentes, né? Hoje, eu acabei me formando depois, terminando a faculdade e fazendo especialização, até por questão de mestrado e tudo, porque eu gosto da parte de educação, futuramente eu quero
não como minha profissão principal, mas eu quero estar nessa área de educação também. Legal. Só que o que eu vejo é que a base que a faculdade te dá, não precisa ser a faculdade, ou até um curso, outra coisa, não precisa ser presencial, um EAD também vai te dar, ela é muito boa, mas tu precisa do teu dia a dia numa empresa ali, entendeu? Tu vai ver que o conceito de base, de universidade, te facilita em algumas decisões às vezes na tua programação. Eu até brinco que tu vai ver muita diferença isso quando tu entra num nível mais de pleno e senior, que tu começa, tipo, ok, mas como é que eu vou deixar esse código mais performático? E aí tu começa, exemplo, a gente trabalhou num projeto que era tipo, que precisava fazer entrega de gás, e aí como é que tu vai calcular qual é o caminho mais próximo para fazer uma entrega de gás? Tu pode montar uma lógica ali, mas se tu for lá para a base da faculdade, cara, já teve uma pessoa que criou um algoritmo, tipo uma lógica de algoritmo, para que calcule qual é a menor distância entre um ponto e outro, ou se tiverem em diferentes pontos, que é o mesmo cálculo que a Google Maps usa hoje, entendeu? Então, a galera falando, é hype de IA, é hype de inteligência artificial e tudo, e inteligência assistive learning, da coisa. Cara, isso tudo são a base da programação que tá ali, tá em um cara que escreveu livros nos anos 70, sabe? Total. Então, essa base que a universidade te dá é muito boa. E outra questão que eu percebi aqui na Europa, a faculdade não é que seja obrigatório, mas Portugal é um exemplo. Portugal é considerado um berço de conhecimento para a Europa. Ele forma muitas pessoas que trabalham em vários lugares da Europa, né? Mas para te vir trabalhar aqui, tu precisa ter faculdade? Não precisa. Só que tem países, exemplo, Irlanda não ganha um Tech Visa se não tiver bacharel. Não é nem tipo um tecnólogo, tipo, se não tiver bacharel ou um mestrado junto, algo assim do tipo, eles não te dão Tech Visa, entendeu? Tem certas coisas que, tipo, fora do Brasil, acaba que, te obriga a ter essa graduação, né? O que que é Mas, esse... mas, Desculpa mas minha leiguice aqui, mas o que que é Tech Visa? Tá, quando tu quer migrar para um país, né, Estados Unidos, Irlanda, Austrália, Portugal, whatever, tu recebe um visto chamado Tech Visa, no nosso caso, né? O Tech Visa é um visto de profissionais altamente qualificados, que eles dizem, né? Então, para ti, conseguir solicitar esse visto, tem que se adequar a certos padrões que eles têm aqui, entendeu? Entendi. Então, com as regras que Então, eles têm para te com a solicitar. graduação, isso facilita mais, né? E isso facilita, com certeza. E em Portugal, tu consegue sem ter graduação, só que aí tu pega o Visa normal, né, que te dá alguns outros benefícios, demora um pouco mais, mas tu consegue entrar. Só que no caso, exemplo, que nem falei, que o que eu conheço hoje é a Irlanda, se tu não tiver um bacharel, tu não consegue, tipo, o visto de trabalho, tipo, TI, assim, tem pessoal que vai lá, faz intercâmbio, começa a trabalhar, e, tipo, é diferente, né, mas, tipo, já ir com o trabalho certo, né, essa imigração certa, é mais complexo, viu? Entendi. E falando já sobre esse ponto aí da sua carreira, eu não sei se você já quer chegar ali ou você quer contar mais Ah, alguma. podemos, não podemos. Cara, mas foi muita doideira até aqui. Tô gostando muito de te conhecer melhor. Espero que quem esteja nos ouvindo, nos vendo, esteja gostando também. Mas eu tô bem impressionado, cara. É muito aprendizado aqui. E com relação então, a tua carreira internacional, como é que foi essa decisão? Ah, cara, eu quero morar fora do Brasil. Como e quando você tomou essa decisão? Cara, eu trabalhava já, nessa época eu já estava trabalhando no Grupo RBS, que é parceiro da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, não mais aqui. E estava um projeto muito bacana mesmo. Ele foi para a premiação IMA lá de melhor aplicativo de jornalismo do mundo, tipo, concorrendo no New York Times, BBC e tudo. Foi um projeto Uau, muito legal. Conceitos de super app, quando começou a nascer os conceitos de super app, migração de on-premise para cloud. Tipo, quem não conhece on-premise
quando tu tinha os servidores fisicamente, né? Então, foi para cloud. Cara, foi um projeto, tipo, de anos ali que a gente estava trabalhando, foi muito legal. E o que acontece? Cara, eu vim exclusivamente por questões de qualidade de vida e segurança, nesse primeiro momento, né? Como eu falei, sou casado e tenho filhos hoje também. E por mais Quantos que... filhos você tem? Tenho dois Dois. filhos. Todos aí com você? Sua mulher? Todos? Veio todo mundo. Família inteira, legal. Como é que funcionou essa questão, né? A gente estava morando em Portugal, em Porto Alegre ali. Eu tentei imigrar no passado, só que não deu certo. O meu nível de inglês não estava muito bom e também tecnicamente não estava tão bem assim. E comecei a estudar mais, me aperfeiçoar mais, comecei a fazer algumas outras certificações ali. E por ter esse conhecimento, tipo, back-end, um pouco de infraestrutura, um pouco de cloud, eu já dava palestra nessa época, já tinha assumido o GDG, que é o Google Developer Group, né? Então, estava dando treinamento pela parte do Google ali, até agradeço que foi um terceiro marco, a gente pula, mas também um terceiro marco da profissão foi graças a uma amiga minha que apresentou o GDG, parte de palestras. Hoje ela mora aqui no Reino Unido também. Que massa, cara. Isso. E aí, eu já estava meio que envolvido nesse meio, pensei em vir para Portugal, não deu certo, eu comecei a melhorar. Só que a gente decidiu, vamos ficar por aqui, vamos ficar, eu e minha família. A gente acabou comprando uma casa, a gente estava morando, tipo, 6 meses depois que a gente comprou a casa. Eu já não estava procurando mais nada, estava super de boa ali na empresa, estava gostando muito, fazia 2 anos e pouco, eu estava trabalhando no grupo RBS. Uhum. E uma empresa me chamou, aí ele chegou assim pra mim, Felipe, tá a fim de vir e tal? Podemos conversar. Uma coisa que, tipo, cara, por mais que eu nunca tive fechado pro mercado, assim, você diz, não tô afim, não me vejo saindo hoje daqui, mas se quiser conversar, a gente pode conversar e tudo certo. E a gente começou a conversar ali, ele me explicou como é que é esses processos, e eles, tipo, eles arcaram com toda a nossa viagem, né? Relocation, passagem, tudo, tipo, a gente não teve gasto nenhum para vir para Portugal. E Uau. como é que funciona? Como é que funcionou? Foi muito engraçado. As etapas para cá são bem demoradas, tá? Quem foi fazer o processo, quem for fazer processo, cara, se demorar um mês para te dar um feedback, é normal, cara. É normal mesmo, assim. Eles têm várias etapas. E o que aconteceu? Na última etapa era uma etapa de inglês. Eu acho muito engraçado. Porque daí eu falei para eles assim, olha, o meu inglês é intermediário, né? Eu achava na época que era intermediário. Depois que eu cheguei aqui, eu descobri que ele era, tipo, Top. elementary barra intermediário. Não, elementary barra intermediário, cara. Tipo, a escala de inglês que eu uso na Europa é a de Cambridge, né? Então, tipo, é A1, A2, que é o elementary, B1, B2, que é o intermediário, e C1 e C2, que são os avançados. O avançado e fluente. Uhum. E, tipo, eu achava que era um intermediário, um B1 ali, mas eu vi que, tipo, tava entre A2 e B1, quando eu cheguei aqui. Mas na última entrevista foi engraçado que a gente começou a conversar sobre um assunto que eu gosto muito. E eu dominava, porque era o quê? A gente a gente começou a falar sobre livros e tudo. E ele, o que você gosta de fazer, de ler? Eu gosto de ler muito livro técnico, eu tenho muito livro de qualidade, de software e tudo, engenharia de software. Não, mas além de qualidade, além de programação, o que tu gosta? Eu jogo Dungeons and Dragons, eu gosto muito e eu leio todos os livros de Dungeons and Dragons. Por acaso, os livros são em inglês, né? Que E massa, cara. aí ele assim, tu joga? Ele assim, eu sou mestre de Dungeons and Dragons. E a gente começou a falar sobre campanhas e jogos e tudo. E, cara, era um assunto que eu já me sentia confortável, já não estava tão nervoso. E a gente conversou uns 10 minutos e ele falou assim, tu tem teus problemas de, de gramática e tudo, mas tu consegue se comunicar, tipo, consegue te fazer entender. E, quer vir? Beleza. Então, se tu disse que não posso ir, eu vou. E aí eu acabei vindo para cá. Comecei trabalhando durante 3 meses do Brasil, até sair o meu visto, o processo, demora um pouquinho também. Uhum. E aí, quando saiu o visto, veio minha família, veio todo mundo, assim. A gente veio no meio da pandemia, isso já era meio de pandemia, assim. Então, a gente acabou vindo para Portugal no meio da pandemia. E qual era o meu plano? Eu juro por Deus, assim, o meu plano inicialmente era o quê? Aqui é muito bom, mas não é, tipo, é o lugar que menos paga, um dos menos paga na Europa, assim, né? O custo de vida não é muito alto, não é muito alto. Mas o salário também não é muito, tipo, não é muito grande também. E aí, os planos, que é o plano que normalmente muitas pessoas fazem, é o quê?
cara, eu entro na Europa, por Portugal, tipo, fico ali 1 ano, 2 anos e vou para outro país, Uhum. né? Ganhar mais, tal. Só que a gente, quando eu cheguei aqui, eu, tipo, fiquei um projeto bem legal ali. Comecei a aperfeiçoar mais o meu inglês, percebi que não estava tão bom, e tinha agendado um intercâmbio ali de 3 semanas em Cambridge, para, Uhum. vamos dar uma melhorada no inglês, e tudo, eu já estava estudando inglês, e até porque era o meu plano, tipo, eu vou para Cambridge, já faço um intercâmbiozinho lá, já tenho uns amigos meus que trabalham lá no Reino Unido, vou tentar alguma coisa por lá. O que Uhum. acontece que, tipo, nesse tempo, tipo, de eu querer fazer o intercâmbio e fazer o intercâmbio, a Midera entrou em contato comigo, que foi uma das empresas que eu fiz entrevista lá no início que eu não passei, né? E Caramba, elas, o mundo é e elas pequeno, né? assim, a gente tem uma vaga de mobile aqui, Felipe, quer conversar? Eu, não, beleza, vamos conversar. Cara, o processo da Midera é gigante, assim, é é muito bom mesmo. E, ok, fiz a parte inicial, aí tive uma entrevista mais técnica com o pessoal, ok, agora faz um projeto, fiz um projeto, mais uma reunião de 2 horas do projeto para entender, tipo, para as pessoas avaliarem o teu projeto, como é que foi, o que, que tu fez e tudo. Aí teve Uhum. mais uma reunião de culture, né, mais uma entrevista de culture, e aí a menina do culture até falou assim para mim, ó, todo mundo te avaliou bem, tecnicamente, e tudo isso foi, tipo, inglês, a reunião tinha uma reunião tipo, mais de Agile, eu sabia como é que funcionava, o que eu conhecia de Agile e tudo. Uhum. Essa, tipo, a gente começou em inglês e ele percebeu, tipo, cara, tu não consegue falar, a gente vai fazer um switch para português. Não, beleza, tudo bem. E aí, tipo, qual foi o feedback que deram para eles? Ó, tecnicamente tudo certo, só que a gente tem uma preocupação com o inglês, assim, e os clientes daqui da Mindera, todos eles são internacionais, né? E o que a Milena falou, ó, a gente gostou muito de ti, quer testar, tentar daqui a 6 meses, ou a gente pode fazer uma questão. Eu sei que como tu vai fazer esse intercâmbio, a gente tem sede lá no Reino Unido, em Leicester, e o que tu acha de fazer uma entrevista, uma última, uma repescagem, assim, Ah, com uma nativa nossa lá, né? Eu, não, tamo aí, cara, já tive que enfrentar tanta coisa aí, só mais não, uma, vambora. vamos lá, não tem problema, né? Foi sempre nas dificuldades que a gente vai aprendendo, né? Ah, com certeza. E beleza. Cara, e aí eu fiquei estudando e tudo, e no final fiz a entrevista com ela, conversamos. E foi muito engraçado porque, cara, me preparei para, como todo mundo se prepara para entrevista, tipo, perguntas, tipo, quais são os seus pontos fortes, pontos fracos, e o que você gosta, como é que é o teu dia a dia, e tal. Cara, me preparei, tipo, criei meio que um by the book, assim, na minha cabeça, estudando. E eu cheguei, tipo, e quando eu cheguei na entrevista, tipo, foi nada a ver com o que eu tinha pensado. Hum. E o engraçado é que, tipo, eu consegui conversar e, tipo, fluiu de boa, assim, né? Mesmo não tendo seguido o meu scriptzinho ali, né? Mas foi bem legal. E no final deu certo, hoje eu tô na Midera, vai fazer 8 meses já. Mas deu aquele friozinho assim, como é que foi? Cara, o frio sempre dá, sabe? Aquele E frio, aquele gelo, tipo, aquele gelo lá do Polo Norte, mais ou menos, mas deu certo. daí deu certo, e o que acontece é como a empresa, aí essa ideia tipo, de eu trocar de país não quis mais também, porque eu morei, tipo, eu fiquei um tempo morando no Reino Unido, assim, ó, a Reino Unido é muito lindo, é muito bonito, mas pessoal, me desculpe, ó, Brasil e Portugal, cara, clima, pessoas e tudo, isso É é mais frio bizarro. aí no em Portugal ou aqui no Brasil? Aqui é mais frio, mas o clima é bem parecido, assim, mas é um pouco mais frio. Mas, cara, que nem só, em Portugal, no Reino Unido, é sempre cinza. Ok, Hum. tem lugares que não, né? Ok. E só que o mais bizarro é o trânsito é um inferno. Aí, cara, é um inferno aquele Tipo, trânsito, morar meu aqui em Deus do céu. Floripa, então, que Floripa aqui, o trânsito de Não, o Floripa é trânsito, horrível, cara. No verão não tem, cara. aí que tá, o trânsito do Reino Unido, ao natural, é o do verão de Floripa, Nossa, daí é complicado. Aí tá? E outra aguentar coisa, todo ano esse trânsito, daí é. né? Era bizarro. Cara, demorava 40 minutos para andar 3 km, cara. Nossa. E, e outra coisa,
tu tinha literalmente as 4 estações no mesmo dia. A gente brinca disso em Porto Alegre, ali aí no sul, né? Tipo, aqui tem todas as estações. Mas Nossa. não, cara, literalmente tu tinha as 4 estações. Tipo, tu É acordava, tipo tu tava um pouco morar, é quente. tipo tu morar em Curitiba com o trânsito de Floripa no verão. Caralho, é ruim. E o mais engraçado é que, tipo, cara, tipo, eu peguei um dia, por exemplo, não um, mas vários dias, tipo, acordava, tava frio, mas tava ok, saía. Aí eu tava no meio, tipo, tava no meio do dia ali, vamos almoçar, vamos, parece que tá dia, tava solzinho já, não tá mais frio. Vamos, cara, eu saía no sol, voltava, tava chovendo, eu saía de noite, tava nevando. Uhum. Então, Caraca, que bizarro, era, cara. Meu Deus. era muito Tinha estranho, que levar assim. roupa de todos os tipos na mochila. Pois é, era engraçado demais, assim, mas a cidade é linda e tudo, o país é lindo, é Você muito gostou bom de lá? também. É Gostei, bonito. gostei muito. Cara, eu sou fã de Harry Potter, né? Então eu fui visitar Harry Potter, fui Ah, visitar que Castelo. legal. Tirou bastante foto lá, então. Tirei. Qual que é o nome da estação mesmo? Era King's 9... Cross, 9 3/4, 9 3 King's 4. Cross. Você É isso aí. visitou lá, então. Sim, a gente visitou tudo, né? Massa, cara. Foi bem legal. E aí eu disse, não, cara, vamos morar em Portugal, tá tudo bem aqui. Consegui minha vaga, tipo, por mais que eu more aqui em Portugal, mas eu consegui minha vaga, tipo, trabalhando para Fora de fora, Portugal. e isso. E é muito. E hoje, tipo, tô bem tranquilo aqui. E outra coisa que, como vocês perceberam, cara, eu troquei muito de empresas, né, nessa minha trajetória até hoje. E isso era uma coisa que me questionavam nas entrevistas. Felipe, por que trocou de empresa? Eu sempre me senti uma pessoa inquieta, né? Tipo, inquieta em que ponto? Cara, eu sentia que eu não estava mais aprendendo. Eu não estava mais aprendendo, tentava ir para um outro lugar que pudesse me desafiar mais e tudo. E era uma coisa que, o engraçado é que 90% das pessoas que trabalhavam na minha equipe no grupo RBS moram aqui em Portugal agora. Ou vieram ou estão vindo. E eu estava falando com um amigo meu esses dias, que eu moro no Porto, mas ele mora em Lisboa. Uhum. Esse cara, o que eu sentia tipo de falta lá era de alguém que me ensinasse, que quisesse trocar, que quisesse aprender. Cara, tu ensinar as pessoas é muito bom, é tudo, mas tipo, precisa, tipo, é legal ter uma troca com alguém que saiba mais, eu tenho ideias diferentes. E eu brinco assim, ó, eu saí do Brasil como desenvolvedor sênior barra tech lead, Uhum. né? Hoje eu sou desenvolvedor pleno na minha empresa, Uhum. entendeu? Teve que fazer Então, tipo meio que um downgrade assim de, mas também, cara, é uma coisa que também eu sempre falo. Conclui aí, depois eu falo. eu não fiz downgrade porque, cara, as pessoas que eu conheço aqui, eles têm conhecimentos muito bons, É, muito eu ia grandes falar mesmo. isso linkado com isso que você falou, tipo, cara, é uma viagem tu, tipo, se agarrar a um título, por exemplo, eu sou motherfucker plus Isso, DevOps e engenheiro de sênior. Cara, não. O importante é que você tá dentro de uma empresa com pessoas que te ensinam e você aprende com elas e você também ensina alguma coisa. E aí linkado com isso que você tá comentando, né? isso, e aqui hoje eu tenho, cara, pessoas para trocar, pessoas para ensinar, e isso é muito bom, sabe? É gratificante demais. Tu se sente que tu não tá mais, tipo, na inércia ali, né? Tá sempre aprendendo alguma Não coisa. só fazendo crudezinho, né? Não, nem só isso, né? Às vezes tu. É engraçado, tipo, a gente usa muito Slack aqui, e tava andando no Slack esses dias, eu conheço essa pessoa, quem é essa pessoa? Aí depois eu cheguei em casa, eu tava lendo o novo livro de Android, ali que foi lançado com Compose e tudo. Aí Uhum. Ricardo? Onde é que é esse Ricardo? Ricardo Cara, Leixeira? hã? Ricardo Leixeira, eu acho que é o nome dele, é? Eu acho que é o nome Que ele dele, fez se o não me primeiro engano. livro do Google Android lá em 2011. Eu acho que foi, mas depois ele. Tá, mas daí, resume aí, resume não, fala aí desse rolê. Você conheceu Não, ele aí? não. Não acredito. E aí eu fui ver assim, tipo, cara, ele trabalha comigo aqui. Caraca, velho, olha só que doideira, velho. Eu tenho uma Isso, história engraçada com ele, cara. Eu tenho uma história. Ricardo Costeira. Costeira. É. Então não é a mesma pessoa. Mas eu tenho um amigo meu que. Amigo não, né? Uma história engraçada aqui. Que. Nossa, eu.
Cara, lá em 2011 eu gostava muito de compartilhar conhecimento e era um piá de merda, né? E aí eu peguei, escaneei todo o livro do Google Android, que na época eu tava aprendendo. E aí eu aprendi. Um amigo meu tinha comprado esse livro e eu disponibilizei na época no Mega alguma coisa, sei lá. Eu disponibilizei e aí, cara, o autor do livro, ele chegou pra mim e falou, cara, tira essa coisa do ar já. E eu pensei que era esse cara aí. Mas pra te ver, né, tipo, olha a cabeça do guri, mas eu queria, fazendo uma coisa boa, quer dizer, fazendo uma coisa, né, não ilícita, achando que ia fazer uma coisa boa, como na verdade tava prejudicando o cara, né. Hum. Mas agora que eu sou. Faz tempo, né, que eu já produzo conteúdo, eu sei o quão valoroso é você manter o seu conteúdo ali intacto, né, que as pessoas consumam. E. Nossa, foi engraçado, cara, que o cara me chamou, ó, não vou te processar não, só tira esse troço do ar. Aí eu pensei, Uhum. bah, ferrou, né, cara, vou ter que lavar os pratos do cara agora pra pagar o processo. Mas, Mas. Mas é engraçado pra te ver, cara. Aí, ó, as mentes brilhantes trabalhando com você, né? E quando que. Se você, enfim, batalhou pra estar no lado das mentes mais top do mundo, né, cara? Então isso aí é muito top. Isso é muito legal, muito interessante, muito incrível. e, cara, resumidamente, bem resumindo, assim, acho que essa é uma trajetória. Tem alguns outros pontos ali, mas acho que basicamente é isso. Eu acho que coisas que a gente não tocou foi as palestras, sempre tipo, A gente tem que envolvido. marcar um dois aí pra gente conversar melhor, tá? Ah, Que podemos. geralmente, cara, não dá tempo de falar tudo, é muita coisa, né? Imagina essa história de 31 anos resumida em uma hora, é pouca coisa mesmo. E que dá pra falar, né? Apesar de que a gente Uhum. falou bastante, mas nossa, cara, foi incrível. E a gente vai marcar um dois aí pra gente compartilhar, comentar sobre as palestras, sobre a sua experiência, como que foi essa parte pra você, como que tá sendo e quais são os seus novos desafios, né? Que a gente não comentou isso também, pra te ver, né? Uma hora é pouco, né? Ah, tá. Bom, mas pra gente finalizar aqui, eu gostaria de. Eu sempre faço uma pergunta. Já, a galera que participa já sabe qual que é a pergunta, mas gostaria de estendê-la pra você, porque o objetivo do podcast é inspirar as pessoas e para elas conseguirem de fato entrar na área de tecnologia, inspirar elas a conhecer um pouquinho mais da área de tecnologia. E diante disso, eu gostaria de te perguntar: o que você diria para uma pessoa que está começando a carreira dela agora na área de tecnologia, começando a estudar, ou quer migrar de outra profissão e quer migrar para a área de tecnologia? O que você diria para ela? Quais são os seus principais conselhos para essa pessoa? Bom, eu acho que, primeiramente, é resiliência. Cara, tu vai ter que ter resiliência. Eu já mentorei algumas pessoas, pessoas próximas de família, pessoas que conheci no trabalho, nessa área de TI, e é uma coisa que eu brinco, assim, eles dizem, cara, eu tô dormindo com dor de cabeça. Tu vai dormir, daqui uma semana vai melhorar, na segunda semana tu vai descobrir uma coisa nova e tu vai dormir com dor de cabeça de novo. E, cara, tu vai estar sempre aprendendo coisas novas, só não pode desistir. Tu vai estar trancado em um bug, isso diferente com um mês, 2 meses de profissão ou 10 anos de profissão. Tu vai estar parado ali, trancado num bug, cara, fecha o computador, vai dar uma volta, vai dormir, volta outro dia. Isso é para tua vida resiliência ali. E acho que uma coisa que a gente comentou aqui também, teve muito esse boom na área de tecnologia nesses últimos anos. E agora a gente está vendo esses layoffs que estão rolando. O pessoal fala mais no Brasil, mas esses layoffs estão rolando mundialmente, né? Basicamente são ciclos das empresas, isso é normal. Estava conversando com um amigo meu que estava estudando sobre isso até. Então, eu tô falando coisas que ele me disse, né? Embasado em conhecimentos teóricos. E tu consegue perceber que vai voltar à normalidade, tipo, de salários, de como era um pouco antes da pandemia. Ah, isso vai ser ruim? Não, cara. Antes da pandemia e nem depois da pandemia, o profissional de TI tipo, tinha uma vida ruim, ou ganhava pouco, algo do tipo assim. A gente, pela realidade do Brasil e do mundo, a gente sempre foi muito bem remunerado, né? Mas antes de pensar só na questão da remuneração, é algo que tu falou.
cara, faz um curso, aprende alguma coisa, não precisa pagar uma faculdade, não precisa fazer entrar numa graduação, o que for. Então, cara, tem muito curso Udemy, Udacity, o próprio Google tem os Code Labs para te fazer, e começa a entender e ver o que se tu gosta mesmo daquela área, ou às vezes eu quero ser programador, mas na verdade tu se identifica com cloud, né? Então tem que também começar a entender um pouco sobre isso. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas entrevistas, ainda mais para quem está começando, essa é uma frase do livro Programador Apaixonado, né? A paixão é uma coisa que tu não ensina. Até coisas técnicas, cara, tu aprende, tu ensina. A paixão, isso vai ter que vir de ti. E é uma coisa que eu sinto até hoje. Há mais que eu esteja, tipo, quase 20 anos na área, quando eu entrego uma funcionalidade e vejo um usuário usando, ou vejo as pessoas utilizando, eu sinto a mesma alegria de quando eu estava lá no início fazendo uma calculadora, entendeu? Então, esse sentimento de amor, de tipo, cara, isso é muito revigorante, sabe? Então, eu acho que é isso que eu posso dizer. Incrível, Felipe. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Nossa, eu tô realmente impressionado com a sua fala, com esse podcast. E eu espero muito de coração. Não sei como é que a galera tá aí, mas eu tô de cara com tudo que a gente falou aqui hoje, tá? E pode ter certeza que esse podcast vai impactar a galera. Vai trazer mais gente para essa área, que é o intuito aqui nosso. E com certeza, e por que a gente faz isso? Porque, cara, falta profissional. Por mais que tenha layoff, ainda falta gente pra entrar na área. Tem gente saindo, tem gente entrando toda hora. E a gente precisa de gente boa. Gente de coragem e resiliência, como o próprio Felipe falou, né, Felipe? Então, cara, nossa, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E como é que a galera te encontra aí nas redes sociais, Felipe? Pra quem quer te seguir nas redes, aí no Instagram, não sei qual que é a rede que você usa. Como que a galera te encontra? Não, cara, LinkedIn, eu tô normalmente conteúdos mais técnicos, às vezes eu posto alguns artigos que eu escrevo no Medium ali, às vezes até soft skills, às vezes mais técnicos, algumas coisas sobre certificações que eu fiz, como é que foi. Então no LinkedIn vai estar ali, Felipe Nunes, vai me encontrar. Boa. E se quiser me seguir no Instagram, é Felipe PT, né? Só que eu não sou uma pessoa que usa muitas redes sociais, então não vai ter muita coisa ali, talvez. Acho que coisas mais técnicas, talvez que auxiliem as pessoas que estão começando essa jornada, ou quem já está nela, vai ser mais no LinkedIn mesmo. Beleza, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. E quem quiser seguir, segue no Instagram, Maicon Gerardi também. E tem no YouTube, Maicon Gerardi, também segue lá. E agora temos também o Instagram do podcast, que é o jornada.cast. Segue lá também, que tem conteúdo direto, cortes do podcast. Daqui uns dias vai ter uns cortes seu lá, Felipe. Então, se prepara lá que vai ser massa. E mais uma vez gostaria de agradecer a sua participação, a todos que ouviram. E até o próximo episódio. Valeu, tamo junto. Obrigado. É nóis.